Fala galera, está no ar mais um programa Juventude em Foco e hoje o nosso papo é sobre escrita. No programa de hoje nós vamos ter um papo super legal sobre escrita. E para que nós possamos bater esse papo super interessante, temos como convidados aqui a professora Johnny Leão, professor Valdir Borges, Robert Lisboa e Riva Souza. E vamos para dar continuidade, né? Eles vão explicar para vocês um pouco de sua bio, um pouco de sua história, como a escrita surgiu na sua vida, né? Vamos começar pela professora Johnny Leão. Olá. Bom, como surgiu essa ideia de escrever? Ela vem junto com o curso de história, né? Ela vem junto. Eu não escrevia antes, eu escrevi quando terminei o meu curso, que aí começa com essa escrita bem científica mesmo, tá? Quando eu terminei o curso, aí com o TCC, depois vem a especialização, aí já faz de novo mais escreve novamente sobre outro tema, né? E aí depois com doutorado, com mestrado, aliás, com doutorado. E tem também, antes, tirando essa escrita mais acadêmica, assim, mais focada nessa minha trajetória mesmo de estudante, eu escrevi um livro com meus alunos do Colégio Santo Agostinho, né? Uma pesquisa, na verdade, que era a intenção. Então nós fizemos uma pesquisa na escola, os alunos foram me ajudaram muito nesse sentido da gente procurar as pessoas e escrever, né? E fazer as entrevistas para poder escrever. Então foi um projeto em conjunto com os alunos. E daí do resultado surgiu esse livro, assim. A gente conseguiu muita coisa, muitas narrativas bacanas sobre os bairros de Breves, e aí a CEMED decidiu patrocinar a publicação, né? Então o primeiro livro ele foi patrocinado pela CEMED nessa época, e acho que foi, não estou nem lembrando, acho que foi 2009, né? Então é uma escrita que surge a partir de pesquisas mesmo, uma escrita científica, né? E o professor Valdir, né? Conte um pouco para a gente sobre quem é o professor Valdir, como teve início na escrita. Boa noite a todos. Assim, eu sou professor da rede pública, né? Prestes a me aposentar já com uma caminhada aí longa na educação do município. E eu sempre gostei muito de ler, né? E quando a gente vai assim, intensificando esse processo de leitura, a gente também vai ficando com vontade de escrever, porque a gente vê, né, a maestria com que os grandes autores trabalham a palavra. E aí então surge essa vontade de escrever. Mas na verdade, se eu for considerar realmente o momento em que eu começo a escrever, ele surge meio por acaso, né? Eu sempre escrevi assim algumas coisinhas, mas nada assim consistente. E aí um programa lá da escola, do Colégio Santo Agostinho, que é o colégio que eu trabalho hoje, né? Tem um programa na Rádio Santana, coordenado pelo professor Valterno. Ele vai ao ar sempre aos sábados, né? Depois por volta de 1h, 1h30 da tarde. E aí ele me sugeriu, né, que eu escrevesse uma crônica semanal para o programa, né? E aí então eu comecei, fiz a primeira, fiz a segunda, e aí aquela história, né? A gente não está acostumado a escrever regularmente, e ele ficava me cobrando: cadê a crônica? Já plantaste a crônica? Já plantaste? Então toda semana eu produzia uma. E aí o gosto foi então se intensificando, né? E a partir daí eu comecei a produzir uma série de crônicas, né? Depois passei para os contos, né? Cheguei a escrever alguns poemas também, né? E aí surgiu a possibilidade de publicar isso, uma época em que houve um concurso da Secretaria de Educação, acho que foi em 2013, né? E eu reuni todo esse conteúdo e inscrevi
Essa obra, esse livro, com o nome Frumento com Joio, ele foi selecionado, foi vencedor do concurso, né? Só que o livro não foi publicado. Então isso ficou aí por muito tempo, né, em banho-maria. Até que agora em 2020 eu reuni algum recurso e consegui publicar o livro, né? E aí tá aí o único livro que eu publiquei, que é o Frumento com Joio, tá aí, né? Mas eu estou escrevendo também, paralelamente a isso, umas memórias, né, que eu estou chamando o título de Memoragens, né? Conta a minha história, né, a minha trajetória desde lá do interior até chegar aqui na cidade de Breves, praticamente a minha infância. E também eu estou escrevendo agora, eu me propus a escrever toda semana, né, uma crônica que eu estou publicando no Face. Então toda semana tem uma crônica que eu publico no Face. E eu vou treinando, vou exercitando e estou aí escrevendo até hoje, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, mas é mais como um hobby mesmo, uma terapia, um passatempo, sei lá. Não é uma coisa assim que eu pretenda, né, eu tenha grandes pretensões, mas eu gosto de escrever e estou fazendo isso até agora. E o Robert Lisboa, né? Conta um pouco pra gente sobre essa sua trajetória na escrita. Bom, boa noite a todos, né? Agradeço a oportunidade, o convite. A minha trajetória com a escrita, ela está muito ligada à música, né? Eu, assim, desde muito cedo eu fui apaixonado por ideias, né? Ideias no sentido de pensamentos que me causassem alguma reflexão sobre o mundo, sobre a vida. E essas ideias eu acabei encontrando dentro do rock, do movimento rock, né, de Breves. Não só do movimento rock de Breves, mas de bandas de fora também, né? E essa paixão pelas ideias fez com que eu passasse a procurar mais bandas para ouvir, né, passasse a buscar as referências, né, de pensadores que tinham nas letras das músicas. E isso fez com que cada vez mais eu entrasse nesse universo da música, né? Então, para mim não dá para pensar o que eu escrevo, né, que hoje são poemas, sem pensar na música, né, na minha atuação como músico, né? Eu escrevo letras de música e componho, né, com um pouco de conhecimento que eu tenho de violão, eu componho algumas músicas. E essas músicas, elas foram levadas para os palcos das festas e eu atuei como vocalista, né, durante muito tempo. No momento eu estou parado, assim, mas eu atuei por muito tempo como vocalista e como letrista, né? Então o que eu escrevo está muito ligado à música e está muito ligado também à política, né, por se tratar de uma postura de contestação, assim, diante do que eu considero certo ou errado, né, diante do que a gente percebe no mundo, o que a gente busca, né, de melhor para uma sociedade. Então, falar de poesia para mim é falar desses três elementos: a poesia escrita, a música e o posicionamento político, né? Em 2018 eu produzi artesanalmente esse livrinho aqui, né, que é o Pequenos Delírios, que é um livro de poemas que traz também um pouco de colagem, né? Eu trabalho com colagem, então eu procurei fazer um trabalho intersemiótico, né, entre a palavra e a imagem. Aqui estão, assim, os poemas, né? Então os poemas são poemas curtos, influenciado também pela poesia marginal da década de 70, e também tem influência das músicas, né? Não no sentido aqui, por exemplo, aqui não tem protesto, aqui não tem reivindicação social, exceto uns 2 poemas, né? Mas ele tem, assim, uma pegada um pouco mais, assim, reflexiva, mais subjetiva, uma visão mais subjetiva e uma pitada de erotismo também, nos Pequenos Delírios. Então a minha trajetória, ela passa pela música, né, para chegar nesses poemas curtos, né, e também está muito ligado à questão política, né, de contestação social mesmo. Muito bem, né? Temos também o Riva Souza, né, que é um jovem também que escreve, então ele vai contar pra gente sobre a sua trajetória na escrita. Boa noite, primeiramente. Então, Dinei, eu costumo dizer que a escrita, ela se apresentou para mim de uma maneira muito bonita, muito interessante. Eu aprendi a ler e escrever sozinho, e a minha mãe analfabeta, como ela não poderia me ensinar
ela me incentivava muito. Ela pedia que eu escrevesse cartas para minha avó. E depois de adulto eu descobri que nunca chegaram a minha avó as cartas. Mas ela pedia que eu escrevesse para me incentivar, né? Então eu digo para todo mundo que ela foi a minha maior incentivadora. E aí fui crescendo, eu sempre fui apaixonado por leitura. E eu partilho da opinião do professor Valdir quando ele fala que quando a gente gosta de ler, a gente passa a escrever, não tem como. É algo meio que automático, entendeu? Vai puxando a gente para a escrita. E no ensino fundamental, eu lembro que em 2000, no 7º ano do ensino fundamental, eu ganhei um concurso de poesias da minha turma, da minha escola. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar um pouco mais pela escrita. Mas essa paixão veio se aflorar de fato no ensino superior, já na graduação, como bolsista. Uma professora minha, chamada Sandra Job, ela sempre me incentivou a escrita. Ela pedia que eu escrevesse, ela me corrigia, ela me incentivava de uma forma muito bonita e muito interessante. E a partir disso eu comecei a me apaixonar muito mais pela escrita. E aí no início eu passei a partilhar pequenos textos meus no Facebook, nas redes sociais. Só que eu tinha muito medo da reação das pessoas, porque eu penso que atualmente são poucos os que gostam de ler textos grandes, né? Se interessam de fato. Hoje em dia é tudo muito minimalista, eles querem coisas pequenas para ler, não querem algo muito grande. E eu publiquei o texto sem pretensão nenhuma. E algumas pessoas, poucas pessoas começaram a partilhar os textos, diziam que gostavam. E a partir disso eu comecei a ter um ânimo maior, eu fui publicando os textos. E aí em 2019, eu, por meio de um aplicativo de rede social chamado Wattpad, eu comecei a publicar meus livros, eu comecei a ter essa coragem de publicar meus livros. Aí eu publiquei um livro de terror, o gênero terror. E aí eu publiquei também sem pretensão nenhuma. E o livro começou a ser bastante lido, bastante partilhado com as pessoas. E hoje ele tem uma marca de quase 9.000 leituras do livro. E aí a partir disso comecei a escrever. Hoje eu tenho 2 livros publicados, que é esse, de terror, e o Sobre a Linha de Minha Alma, que são textos pessoais que eu escrevo e partilho. E estou na batalha até hoje. Muito bem, né? Falar de escrita, eu quero dizer para vocês que eu me sinto honrado por estar no meio de vocês, né? Eu escrevo alguns poemas também, contos, crônicas, mas não é um nível tão avançado assim, né? A gente está iniciando, a gente tenta. Já conheci o professor Valdir, tive a honra de estudar com ele também, né? Um cara que ele é muito bom na escrita. O Riva Souza, o Robert e a professora Johnny. Eu tenho a honra de estar lhe conhecendo hoje pessoalmente, professora, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E para darmos continuidade, né, a esse papo que é tão bom falar de escrita, né, a pergunta é: qual é o gênero da escrita que incentivou, né? Qual é o gênero que vocês mais gostam de escrever, que tem mais facilidade pela escrita? Professora Johnny, aquilo que lhe realmente lhe dá prazer na escrita, qual é o gênero? Eu gosto muito de pesquisar, tá? Então, eu pesquiso e eu sinto a necessidade de escrever o que eu pesquisei. Então, eles são textos dissertativos, né? Com os meus argumentos, tá? E esses meus argumentos, eles são baseados em pesquisas, então, e seguem uma regra científica, tá? Então, por exemplo, eu só pegar aqui para mostrar para vocês um pouquinho como é que é essa produção, para vocês entenderem. Aí eu já posso aproveitar aqui para falar um pouco do que eu escrevo, né? Então, assim, o primeiro que eu falei para vocês foi esse, o Revivendo Nossa História, que é um livro uma pesquisa, né? Uma pesquisa realizada no Colégio Santo Agostinho, com os alunos, onde a gente trabalhou basicamente a origem dos bairros por meio de memórias e documentação, que eu pesquiso muito em documentação, né? O segundo foi o Porto em Narrativas, tá? Esse livro aqui, ele é o resultado da minha dissertação de mestrado em História Social, tá? Feito na Federal de 2012 a 2014. E ele traz um pouquinho também, a minha base são narrativas orais. Eu intercalo essas narrativas orais com documentação, que eu adoro pesquisar em documento. Eu trabalho muito fotografia e imagens. Imagem de modo geral, desculpa, né? Trabalho as imagens, tanto as pinturas quanto as fotografias. São as que eu mais trabalho. Então, e muita base documental, muito documento.
E aqui tem muita pesquisa documental também, né, para contar um pouco dessa trajetória da cidade. Então aqui eu conto um pouco da história da cidade a partir do área portuária de Breves, conto um pouco dessas experiências das pessoas na área portuária. Eles vão contando como a cidade se desenvolveu a partir dessa área portuária. Então, uma cidade ribeirinha, né, à margem do rio, então o porto é praticamente a porta de entrada e saída. Então, contar a história a partir do porto é bem... Foi o objetivo desse livro aqui. Isso aqui não é um livro ainda, tá? Ele ainda estou formatando. Isso aqui é a minha tese de doutorado, tá? Essa tese, ela foi defendida em 2018. Ela traz a trajetória de imigrantes para a nossa região. Eu conto um pouco dos portugueses, dos nordestinos, dos judeus. São os grupos que mais ganham evidência aqui. Então, extremamente interessante. Muita memórias e documentações, tá? No campo da antropologia, diálogo com a história, tá? Mas no campo da antropologia, então tem uma escrita diferenciada dos outros dois, tá? E o modo de pesquisar, uma metodologia totalmente diferente dos outros dois livros, mas está dentro dessa questão da produção científica. Bom, a última publicação minha ainda não está ainda não saiu, tá? Como a gente fala no prelo, né? Porque é um livro, na verdade é um capítulo em um livro que tem uma circulação nacional, né? Então eu fiquei, esse livro, assim, essa participação nesse livro foi uma coisa muito importante para mim, porque eu saio do campo local e eu entro numa editora, que é a FTD, que é a 8ª melhor editora do país, né? E eu tive assim o prazer de ter sido convidado por essa editora, ter sido indicada lá em São Paulo, né, por uma ex-aluna minha. Ela me mandou um e-mail dizendo: olha, professora, a senhora não quer tentar uma seleção aqui? Estão organizando uma seleção para autores do Pará, para escrever um capítulo num livro onde vai falar de todas as unidades federativas do Brasil, todas as UFs, todos os estados, né? E a senhora não quer escrever sobre o Pará? Eu falei: caramba, sobre o Pará, se fosse sobre Breves, né? Aí eu fiquei assim um pouco, mas eu fiquei inquieta com aquilo. Aí entrei em contato com a editora. Aí disse assim: olha, a senhora vai passar por uma seleção com outros autores do Pará, né? E aí foi feita essa seleção e eu ganhei o direito, né, de escrever. Então eu escrevi sobre o Pará, um livro que eu estou escrevendo sobre o Pará. Então eu saio de um nível local, vou para um regional e, né, já numa esfera mais nacional. Então isso me dá assim me dá um prazer muito maior, porque eu vejo meu trabalho sendo valorizado, né? Mas também fora daqui, né? Não que aqui não seja valorizado, mas aí abre um pouquinho mais o leque, né? Entra numa editora, não que as outras não sejam boas, né? Mas aí uma editora de peso já, né? Então eu fiquei muito feliz com ele. Vai sair um e-book. Eu escrevi agora em 2020. Ele vai sair, eu acho, agora já em 2021. Isso aí, no caso, é a editora que vai vender tudo. Eu só escrevi e vendi a minha, vendi para eles a minha escrita, a minha autoria, né? E aí fica por conta deles. Professor Valdir, né, qual o seu gênero de escrita e o que incentivou a essa prática? Olha só, eu gosto muito da crônica, né, que é um gênero assim interessante, do conto, né? Estou me arriscando agora nas memórias. Também trabalho com gênero poema, embora essa produção seja um pouco menor, né? É um caso assim mais específico, essa minha relação com o poema, né? Mas esses são os gêneros que eu trabalho. E com relação à tipologia, eu gosto da narrativa, né? O texto narrativo, inclusive minhas crônicas sempre tem um enredo, tem uma história. Eu gosto de contar a história, né? E aí então eu me apego muito a esse gênero. E é um gênero ficcional, porque ao contrário da professora Dione, por exemplo, que ela tem um compromisso com a verdade, né?
e ela trabalha isso de uma forma extraordinária, né? Ela pesquisa profundamente, ela vai buscar a realidade concreta, né? E com base científica, né? Uma leitura objetiva, né? E eu acho isso, eu li todos os livros dela, né? Eu acho isso extremamente interessante. Mas o meu compromisso é com a mentira, né? A minha produção é contar mentira, né? Porque é ficção, né? É invenção, é recriação de uma realidade. Embora a gente parta muitas vezes de uma realidade concreta, mas a gente acaba enveredando por um caminho da ficção. E quanto mais eu mentir, mais meu texto fica interessante, né? Por exemplo, e é interessante essa relação, né, mentirosa, vamos dizer assim, com o leitor. O leitor aceita essa mentira de forma assim, de olha, eu concordo, tu estás mentindo, eu sei que tu estás mentindo, mas é interessante. Por exemplo, a última crônica que eu escrevi, né, fala de um urubu que escreveu uma carta, né? Quer dizer, isso é inverossímil, isso jamais vai acontecer no plano da realidade concreta, né? Mas é possível na ficção, né? Um outro dia eu escrevi também sobre um vírus que percorre todo o corpo humano, né? É guiado por um GPS, né? Quer dizer, um GPS para vírus, né? Enfim, então essa forma assim dessa viagem, né, para o extraordinário, para o fantástico, para o sobrenatural, isso me fascina muito, né? E aí então o mundo fica livre para você criar, né? A criação ficcional ela te dá essa oportunidade, né, de você viajar. E essa literatura mais ficcional, né, diferente da professora Dione, né, que tem esse compromisso realmente com fato concreto, né, essa viagem na ficção ela se torna assim instigante, né, porque você não tem limite, né, você não tem limite, né? A literatura como arte, ela por si só é transgressora em todos os aspectos, né? Seja no aspecto linguístico, por exemplo, porque ela quebra paradigmas da norma padrão, né, da gramática normativa, né? Ela quebra padrões, por exemplo, ético-morais, né? Quer dizer, então ela não tem esse compromisso. Então isso me fascina muito, né? E é por isso que eu gosto desse tipo de produção, né? Repito, eu escrevo mais por hobby, é só nos momentos de folga, né? Mas isso assim, é um momento importantíssimo para mim, né? Além da leitura, essa questão dessa produção, dessas narrativas, né, que eu chamo assim, narrativas mentirosas, né? Isso eu gosto muito. Tá certo, e são boas, viu? As crônicas do professor Valdir são boas, né? Eu acompanho no Facebook sempre que possível, né? E acessem lá, tá? Valdir Borges no Facebook, vocês vão gostar da crônica dele, né? Me perguntaram essa semana, quando nós decidimos gravar sobre escrita, se ia ter algum recital no programa, né, ao vivo. Então eu pergunto ao Robert, né, vamos ter algum recital? Você tem alguma poesia sua que queira recitar para o público? Fique à vontade. Bom, dá sim, eu tenho um poema chamado Ilha da Fantasia, né? Fala de breves. Ele diz assim: breves, Ilha da Fantasia, paraíso bêbado de todos os santos, taça maldita de todos os anjos. Tuas pernas me enlaçam, teus saltos me perfuram, tuas pequenas doses me afogam na alegria e na amargura. Cambaleio por teus becos escuros, o beijo frio da morte me espreita, como angelical demônio em atitude suspeita. Quero te pôr inteira, mãos, pernas, corpo e alma, e nos teus labirintos sussurrar pequenos absurdos. Muito bem, né? E o Riva Souza, tem alguma coisa pra gente, algum poema do Riva Souza pra gente conhecer? Particularmente eu não escrevo poemas ainda, né? Eu não me adaptei a este gênero ainda. Então, assim, o meu gênero também é um gênero narrativo, ficcional, quase realista. Porque o meu primeiro livro foi um livro de terror. Fui desafiado a escrever terror, é algo que eu não pensei que escreveria, mas escrevi. E é bem interessante porque, ao invés de ter adultos sendo os vilões, são crianças. Então, o mais legal é porque a vilã ela é a personagem mais querida do livro. Todo mundo comprou e gostou. E aquilo que o professor falou, né? Eles compram a ideia ficcional e abraçam aquilo e amam de verdade. Então, assim, a primeira publicação foi terror. Eu escrevi um texto, um livro também de romance. Estou escrevendo, na verdade, não concluí ainda.
porque uma pessoa queria ler um romance e não conseguia encontrar. E aí, para incentivar a leitura e tudo, eu fui escrever um romance. Estou escrevendo, na verdade, né? Mas assim, de todos os livros que eu escrevi, tem um muito especial para mim, chamado Violências Mascaradas, que é um livro de ficção, mas que mostra um pouco a realidade das violências sociais. Fala sobre pedofilia, sobre homofobia, sobre racismo, sobre violência contra a mulher, que é um tema muito importante que eu gosto de falar, porque na faculdade eu era bolsista de um projeto em que falava da violência contra a mulher e contra a mulher negra, ribeirinha, marajoara. Então, para mim, é importante mostrar essa realidade, desmascarar essa realidade, para que as pessoas entendam que existem violências que podem ser defendidas, podem ser tratadas. Porque às vezes as pessoas mascaram, elas estão vendo homofobia, se calam, estão vendo racismo, se calam, estão vendo uma mulher apanhando, se calam. Parece que se tornou algo cultural, muitas vezes, né? Então, a minha intenção com este livro é mostrar um pouco essa realidade, para que as pessoas entendam que não é normal. E que o normal é a gente se intrometer para ajudar, intervir, para ver se ajuda as pessoas. Mas, assim, esses são os gêneros que eu gosto de escrever. Obviamente, são livros que publiquei apenas no aplicativo de internet, né, de rede social, porque eu quero primeiro apresentar aos leitores digitais e depois, né, com um tempo mais à frente, publicar em formato físico. Mas, assim como professor, também eu faço só por hobby. Eu não tenho pretensão de ser um escritor, de ganhar vida com isso. Eu gosto de mostrar o que eu faço, mas não tenho pretensão de seguir carreira de escritor. Eu gosto muito de dar aula. Eu acho que, desde criança, eu tenho esse sonho de ser professor. O meu sonho é estar em sala de aula. Independente da desvalorização do professor, isso eu quero para a minha vida. E é isso. Muito bem, né? Eu gosto de escrever, particularmente eu gosto de escrever teatro, né? Especialmente nesse período de pandemia agora, eu já escrevi algumas peças teatrais fazendo uma conscientização mesmo para o povo, né, para o público. Eu gosto de usar muitos personagens cômicos, como a morte, por exemplo, né? Eu gosto de usar o personagem da morte para fazer com que ela conscientize o povo de se prevenir contra essa doença, né? E poesia, né? Eu gosto também de escrever poesia, mas um grande incentivador para mim escrever poesia foi o professor Valdir, né? Eu fui aluno do professor Valdir e todos os dias na aula ele pedia para eu recitar um poema. Então o Ednei escrevia um poema todo dia para recitar na aula do professor Valdir, né? Foi um grande incentivador. E como nós estamos, né, nesse papo, já tocamos na questão da pandemia, que é uma realidade hoje em dia, né? Nós sabemos o quanto isso atrasou, seja na questão educacional, seja na questão financeira, na questão social, né? Então, tem uma pergunta aqui que é muito interessante, que é direcionada nesse aspecto. Em tempos de pandemia, onde o celular e as redes sociais se tornam mais presentes na vida das pessoas, como incentivar jovens talentos que escrevem para não perderem essa prática? Professora? Verdade, eu acho que hoje o livro o livro, principalmente esse livro físico, nessa forma física, ele perdeu muito espaço por conta da internet, por conta das mídias sociais, do modo geral, né, que a gente vê assim que o aluno concentra, o aluno não, as pessoas de modo geral, mas você está falando de jovens, na questão de jovem, acho que o jovem concentra muito o tempo dele na internet, né? E ele não... Eu acho que uma forma era concentrar assim na internet, eu acho muito bacana, isso eu falo lá em casa muito. Concentra na internet, mas procura ler, porque tem tantos livros aí disponíveis, né? Muitos títulos disponíveis, e aí então a internet pode ser usada como uma ferramenta justamente para te acrescentar, né, mais, não só conhecimento, mas mais entretenimento, mas um outro tipo de entretenimento que não seja só as redes sociais, né? E eu vejo que, de certa forma, a gente pode tirar proveito dessa situação todinha da internet, né? Então, o que eu posso dizer para esses jovens é que procurem ler, né? Procurem achar dentro desses conteúdos coisas que vão incentivar vocês a escreverem, né? Porque vai chegar uma hora que você vai escrever
vai ler tanto que vai dar vontade de escrever, como o professor falou. Então, quanto mais a gente lê, mais dá vontade de escrever e mais a gente desenvolve essa habilidade na escrita. Então, geralmente, alguém que não gosta de ler, não tem habilidade para escrever. Fica bem difícil. É bem difícil. Pode até, não sei, vou dizer que não, pelas experiências de vida, né? Porque todas as pessoas que eu conheço que gostam de escrever é porque gostam muito de ler. Então, a gente procura incentivar os alunos a lerem, né? Seja no livro físico, seja no livro, nos PDFs aí, a internet serve para isso também. Eu acho que pode aproveitar esse momento. E a gente vê uma defasagem muito grande, tanto na leitura quanto na escrita hoje em dia, né? Pelos meios sociais, né? Principalmente o celular. Ele facilita muito as coisas no dia a dia, e a gente acaba esquecendo de praticar a escrita, principalmente, né? E acaba aí esquecendo um pouco essa prática, né? Então, professora, qual é a importância de ter uma boa leitura de um livro físico nesse tempo de pandemia, para que o jovem ele não foque sua atenção somente nos meios digitais? Olha, eu particularmente eu gosto muito do livro do físico, tá? Não sei se é pela minha geração, que valoriza muito essa questão do livro físico. E eu acho que assim esbarra em vários problemas, em várias questões, aliás, os alunos, as pessoas hoje não gostarem muito do livro físico, não usarem muito o livro físico. Uma é a questão econômica, né? Dificilmente alguém tira do dinheiro, do orçamento, do bolso, assim, dedica para essa questão de comprar livro, né? Por mais que ela tenha, se ela quiser comprar, ela compra, mas só que ela prioriza outras coisas, né? Então, ela dificilmente vai tirar do lazer para comprar um livro. Entendeu? Então, quem produz livro, quem vende livro, por exemplo, e há outro problema é essa questão da aquisição do livro. Então, você pode fazer o livro, mas eu não pense que você vai vender os livros rápido. Eu acho que o professor Valdir passa por isso. E o Robert, que vende livro, sabe, né? Então, tem um público que é específico aí, que compra o livro, são pessoas que têm uma idade já mais... Assim, geralmente jovens, muito jovens, assim, eles não compram livros, né? São poucos. Eles são poucos, tá? Eles preferem... se ele deve ter na internet, vou baixar na internet e tal, né? Até para mim mesmo, eles perguntam, professora, quando é que a senhora vai colocar em PDF seu livro? Né? Porque justamente por esse acesso muito fácil, eu acho que o celular facilita tanto que ele acaba deixando a gente que meio assim, deixando de lado o livro físico, né? Exatamente. Professor Valdir, como incentivar, né, os jovens talentos de hoje em dia a não perder a prática de escrever, especialmente nesse período de pandemia que está dominado pela era digital? Pois é uma tarefa árdua, difícil, mas não é impossível, né? Eu acho que existem mecanismos, existem possibilidades que podem ajudar nesse processo, né? Eu costumo escrever, e quando eu estou escrevendo, eu gosto de pensar assim: eu quero que esse meu texto ele seja um texto leve, né? Que seja uma leitura boa de se fazer. Eu costumo até usar uma metáfora para dizer assim: eu quero que esses meus textos, a pessoa que esteja lendo, é como se estivesse descendo num tobogã, né? E descesse macio, né? Sem muitas firulas, até porque eu não sei também fazer diferente. O meu processo de criação ele é simples e tal, mas é também com esse objetivo, né? Esses textos mais simples. Eu penso que seria uma estratégia, né, de certo modo, para fisgar, vamos dizer assim, o leitor. Se olha, eu gostei desse texto, um texto bom desse leitor, até de se aprofundar depois, né, e começar a ler uns textos um pouco mais consistentes, com ideias mais profundas, né? Na verdade, ler os grandes mestres, né, da nossa literatura, né? Porque não dá para você ler um Dostoiévski, por exemplo, né, de imediato, sem passar por um processo, eu acho, de uma leitura um pouco menos densa, né, um pouco menos complexa, porque o pensamento desses grandes escritores é profundo demais, e a gente precisa também ter um caminho, né, até chegar lá. Eu penso dessa forma.
Então, quando eu escrevo, eu penso também nesse processo de fazer com que a coisa se torne atrativa, né, para o leitor iniciante, né, e a partir daí, então, ele adquira ou tenha interesse de aprofundar essa leitura dele. E a partir desse processo, quando ele começar a aprofundar e perceber como é interessante você trabalhar com a palavra, a partir daí é possível que ele também crie ou desperte o interesse de querer também escrever, né? Porque, como a professora Dione falou, e eu acredito piamente nisso, não tem nenhum escritor bom que não tenha passado antes por um processo denso, consistente e contumaz de leitura. Não é possível escrever bem se você não lê, né? Se você não é um leitor contumaz, né? Então, acho que é uma estratégia interessante essa de, inclusive, usar as redes sociais. Eu tenho usado agora essa semana na rede social. Eu tenho pouquíssima habilidade com as redes sociais, né? Tanto que eu utilizo mais o Face, que para mim é mais simples, né? E eu publico minhas crônicas lá toda semana, lá no Face, né? As outras redes eu me atrapalho muito, então eu não utilizo praticamente. Mas, assim, o público do Face também é um público que gosta de ler tudo, né? Assim, as coisas mais simples, né? Não gosta também de muita profundidade. Eu fico preocupado quando o texto está muito longo, né? Porque eu digo, esse pessoal não vai ler esse texto, é muito longo, né? Então a gente procura fisgar o leitor, chamando a atenção dele, olha, aqui, peraí, olha, vai ficar longo, mas lê que tu vai gostar. Então sempre tenho essa relação com o leitor, chamar a atenção dele ao longo do texto, quando eu estou produzindo, chamar a atenção do leitor para que ele não perca interesse, para ele se sentir dentro da narrativa também. É uma estratégia também que eu utilizo. Quer dizer, que eu utilizo não, isso é anticopia de outros autores. O Machado de Assis já fazia isso, né, lá no século XIX, entendeu? Essa conversa com o leitor, né? E aí eu acho que isso é interessante, porque inclui o leitor na tua narrativa, né? Ele se sente participativo também, tá? E aí é mais ou menos essas estratégias que eu utilizo para tentar chamar a atenção, né? E de repente despertar o interesse também pela produção textual. E temos muitos escritores em breves, né? Basta descobrir, né? Basta descobrir e incentivar o talento deles também, né, professor? Que é importante. Nós temos muita gente produzindo, coisa boa, inclusive, né? Muita coisa boa está sendo produzida aí. Nós temos autores aí importantíssimos, né? Que vem produzindo. E agora precisa realmente mostrar, e é difícil a gente mostrar, principalmente por conta da publicação do livro impresso. Esse livro impresso realmente tem pouca saída, como a professora falou, é um público específico que compra o livro impresso, né? Esse suporte de livro físico, né? Eles gostam mais realmente do virtual, né? Para eles é mais simples, é mais fácil. Mas a gente está aí, acho que o livro ainda vai continuar, o livro físico vai continuar ainda por uma porção de tempo, uma porção de geração, até pelo menos nós desaparecermos daí, né? Ainda vai demorar muito, se Deus quiser. Realmente, o livro impresso ele não pode morrer, então, gente, comprem livros. Quer presentear alguém? Presenteie com livros, tá bom? E quando o professor Valdir falou, relembrou as pessoas, né, que escrevem coisas boas, né, que tem poesias, crônicas, contos e que não são mostradas, né, nós vamos mostrar essas pessoas, né, vamos publicar aqui um vídeo, né, no canal posteriormente a esse, somente com poesias de jovens talentos do município, né, com narrações mesmo do pessoal daqui do projeto mesmo, da narração do Riva Souza, da Jaciara Borges também e minha, né. Vamos também utilizar alguns poemas que eu escrevi, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um recitalzinho para vocês aí, só para divulgar também um pouco do meu estilo de escrita, que eu gosto de escrever baseado na questão da crítica social também, né? Então, só pegando esse gancho, né, da questão da tecnologia, eu queria saber com o Robert, né, como incentivar os jovens a continuarem escrevendo, mesmo com a grande ascensão hoje das redes sociais. Bom, como foi dito, né, o livro ele é insubstituível, né? Eu também adoro o livro, assim, né, comprar, tocar o livro. Acho que todos nós aqui, né, temos essa paixão, assim, né? E a gente vê que está em ascensão, né, esse vazio, né, de não buscar o livro, né, o impresso. E as mídias sociais, elas têm dois lados, né? Tem esse lado que acaba esvaziando, né, essa vontade de buscar o livro impresso, né? Mas no contexto da pandemia agora, eu até vejo um ponto positivo, né, em se ter um celular na mão.
Por exemplo, apesar de estar acontecendo a pandemia, apesar de poucas pessoas procurarem a leitura, mas se elas quiserem hoje, assim, é possível, né? Por mais que seja em PDF, por exemplo, eu faço faculdade, né? Eu faço curso de letras. Eu nunca vi tanto evento na minha vida como eu estou vendo hoje. Evento de todo lugar, do Ceará, sabe, do Pará, sabe, vários eventos o tempo todo. Por exemplo, o Instagram, né? No Instagram, todo dia tu abre o Instagram, tu vê uma live sobre literatura, sobre história, então, o que está acontecendo agora é muito propício. Uma pessoa que queira, por exemplo, aprender a escrever, né? Não sei se é possível aprender se a pessoa receber uma aula para ela aprender a escrever, mas instiga, né? Ela acaba adquirindo certas ferramentas que fazem com que ela busque. Mas ela pode entrar no Instagram e assistir uma live sobre escrita criativa. Ela pode... eu até trouxe, né, para mostrar aqui, por exemplo, um livro, né, que é sobre escrita, né, que é aqui o Para Ser Escritor, do Charles Kiff, que é um ex-professor de escrita criativa de Porto Alegre. Né? Então, esse professor ele formou muitos escritores que são renomados hoje. Né? Outro livro que eu acho importante é o do Hilke, né? Que é um livro que também é muito importante para quem quer escrever. O Hilke recebe a carta de um jovem aspirante a escritor, a poeta, e em correspondências ele mostra para ele fala para ele como ele enxerga, né, esse processo de criação, e vai ensinando ele na medida do possível através de cartas. Então, assim, para escrever tem que ler, como os professores, né? Como a gente está falando aqui, para escrever tem que ler. Eu acho que não dá para... Pode até escrever alguma coisa sem ler nada, mas é algo bem superficial, né? É algo bem superficial. Eu lembro que antes de eu começar a ler mesmo, né, aprofundar na leitura, eu fazia música, né, com base nas letras que eu ouvia. Mas quando eu fui mais profundo, eu comecei a construir letras um pouco mais interessantes, um pouco mais profundas. Né? Por exemplo, o Platão, né, o filósofo clássico, ele dizia que tinha o mundo inteligível e o mundo sensível, que é esse mundo que a gente vive. Né? Então, no mundo inteligível está ali as ideias perfeitas. Né? Então, o artista ele precisa de ferramentas para ele acessar essas ideias. Né? Ele chega nesse mundo perfeito e, a partir da técnica que ele adquiriu, ele consegue colocar no papel aquilo que ele idealizou. Né? Outra coisa, o William Blake diz que um pensamento ele abarca toda a imensidão. Né? Eu vejo isso da seguinte forma: tudo que existe hoje, celular, livro, tudo, em outro momento foi apenas pensamento, foi apenas ideia. Né? Então, quando ele fala isso, eu vejo assim que ele tem uma sacada muito interessante, que é de que o mundo todo está interligado, que tudo está interligado. Quando a gente pensa, né, é como se o universo todo estivesse pensando com a gente. Né? Então, penetrando nessa atmosfera de ideias, a gente consegue tocar essas ideias. No entanto, se a gente não tiver ferramenta, né, no meu caso, ferramentas linguísticas, eu não consigo colocar essas ideias no papel. Elas vão ficar pairando na minha cabeça e eu não vou conseguir colocar. Apenas se eu tiver conhecimento, né, de escrita, se eu tiver algumas técnicas, né, que entra em consonância com o que a gente está falando, que é preciso a leitura. Né? Riva Souza, seu ponto de vista. Eu creio que as redes sociais, a internet, ela também pode ser um mecanismo para ajudar a escrita, incentivar a escrita. Existem muitos aplicativos de escrita que permitem que o autor publique na internet e as pessoas possam ver, né, como se fosse uma rede social também. Eu, por exemplo, conheci o Wattpad em 2015 na faculdade, que é um aplicativo que possui muitos livros, um acervo muito grande de livros. E como era muito caro na época, as Xerox, né, que eram muito caros, os professores indicavam para a gente esse aplicativo para que a gente pudesse ler os livros que eles passavam para a gente ler. E posteriormente, esse aplicativo ele permitiu que a gente pudesse também escrever aquilo que a gente quisesse, publicasse poemas, livros, de qualquer gênero. Foi por meio do aplicativo que eu passei a publicar os meus escritos, né?
Então, assim, querendo ou não, a internet ela também pode ser um grande incentivador da escrita, da leitura. Basta o interesse, basta a pessoa procurar. E em tempos de pandemia, assim como o Robert falou, é muito interessante o que ele falou, porque eu conheci muitos autores contemporâneos pelas redes sociais, particularmente pelo Instagram. Tem um autor contemporâneo que eu realmente sou apaixonado, que é o Matheus Rocha, que para mim é um dos maiores da atualidade, e ele escreve sobre várias coisas, ele escreve crônica, ele escreve poema. Recentemente ele escreveu o primeiro romance dele, e a escrita dele é muito voltada para as questões de doenças psicológicas, mais específica a ansiedade. Que ele tem ansiedade, ele trata a ansiedade de uma forma tão bonita que até ele não quer romantizar a ansiedade, mas ele fala que é possível a gente conviver com a ansiedade e ser uma pessoa normal, que é muito possível isso, que não é o fim do mundo. E aí ele me ajudou muito também no momento da minha vida, quando eu tenho crise, quando eu estou ruim. Basta eu ler Matheus Rocha que eu fico muito mais leve. Então acho que também vem a ser uma terapia pra gente, né? Então aí a importância da gente ler também. Tanto uma crônica, tanto um poema curto, quanto um romance, a leitura vem a nos dar esse prazer, nos dar esse sossego, esse acalento no coração. Então, se as pessoas observarem mais intimamente, a escrita pode ser uma terapia pra gente. Para mim é uma terapia, porque é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de conhecer novos mundos, novos personagens, novas histórias, e por meio disso eu vou me inteirando de assuntos que outrora eu realmente não sabia. Então, para mim, a escrita tem essa importância, e atualmente, com as redes sociais, elas são muito mais acessíveis. Os livros digitais, os e-books, eles estão aí para isso, para as pessoas baixarem, lerem. Quem gosta de ler em celular, em notebook, em computador, é muito acessível. Então, querendo ou não, a internet pode também ser uma grande incentivadora da leitura e também da escrita. Muito bem. Leiam. Pessoal, leiam, porque a leitura ela é capaz de transformar o ser humano e transformar em uma pessoa melhor, né? Então vamos às considerações finais. Professora Johnny, qual o incentivo que a senhora dá para os jovens hoje em dia a praticarem mais a leitura? Bom, eu acho que o jovem ele precisa olhar mais um pouco, ampliar mais esse olhar dele. Eu acho que ele precisa ter noção disso, né? Eu acho que ele é um processo que é interno, que ele precisa entender que ele tem que ampliar esse olhar. E a leitura é uma porta para isso, né? Uma porta maravilhosa para isso. Então, não importa o estilo né, o estilo de leitura que você gosta, que você vai adentrar nessa porta, né? O que importa é você usar essa leitura para se engrandecer, de alguma forma se engrandecer, né? Mesmo que ela seja uma leitura de entretenimento, né? Assim, eu não sei o que eu posso dizer, de humor, até mesmo assim ela traz qualquer leitura vai acabar trazendo você vai se realizar de alguma forma, vai digamos assim, vai lhe ampliar em algum assunto, em alguma coisa vai ampliar, tá? Esse tipo de leitura que eu escrevo, né, que eu faço, o meu tipo de escrita, ele é uma escrita que é muito procurada por estudantes, tá? Então é assim, eu não passo por esse processo da pessoa. Assim, tem algumas pessoas que vão pegar meu livro, vão olhar, elas não são estudantes, vão gostar, eu quero ver e tal e tal. Algumas vão fazer isso, mas a grande maioria é de estudantes, pessoas que precisam, então elas são obrigadas a ler. Entenderam? Então elas são obrigadas a ler. Elas chegam numa fase da vida que elas estão escrevendo e que elas têm que ler. Então tá todo o tempo gente me procurando. Professora, esse livro eu estou precisando. É sempre a ideia do precisar, tá? Então quem lê meu livro é porque precisa mesmo, tá? E eu fico feliz por isso, porque na verdade, eu acabo sendo essa porta também, né, para esse conhecimento. Então, querendo ou não. Mas eu também me preocupo muito. E quando o Valdir já leu todos os meus, porque ele fez essa correção ortográfica, né, desses livros, e ele sabe que eu procuro, por mais que seja uma dissertação, uma tese, eu procuro sempre tentar deixar leve, né? É difícil deixar leve uma tese? É muito difícil, tá?
mas eu procuro tentar, eu tento assim fazer com que, eu sei que não é qualquer um que vai querer ler, né? Que é um público específico mesmo, é só quando ele, não, eu tenho que ler, me indicaram a professora Johnny Leão e eu tenho que ler. Então quem passa pela universidade geralmente vai ter que, né, vai ter que ler. Quem é daqui ou para fazer uma contextualização ou para aprofundar algum tema que está dentro do livro, né? Então ele acaba indo. Então eu penso que escolham um gênero, escolham uma coisa que leiam que vocês gostam, né? E seja no modo, né, no livro físico, no formato físico ou no digital, né? O importante é que vocês abram essa mente, abram esse universo para a leitura, entendam que é preciso ler, né? De alguma forma, tá? Muito bem, e para acompanhar mais sobre a professora Johnny Leão, tá? Só clicar no Instagram que está passando aqui na sua tela, acompanhe também no Facebook, o link das redes sociais de todos os convidados aqui está na descrição. Não esquece de passar por lá e conhecer um pouco mais da história, da trajetória desses autores, né, desses escritores. Você vai se impressionar, porque são histórias maravilhosas. Professor Valdir, né, o seu incentivo para a juventude hoje, tanto pela leitura quanto para a escrita? Eu acho que o grande desafio é despertar a curiosidade, né, do jovem leitor, né? Porque há muitos atrativos, né, para além da leitura propriamente dita, né? Então, eu acho que a mídia, de uma maneira geral, com uma série de apelos semióticos, né, imagéticos, isso acaba também conduzindo esse jovem para esse tipo de leitura. Claro que é uma leitura também importante, porque como a professora Johnny falou, né, eu acho que tem que ler de tudo, né, mas o que vai fazer isso é a curiosidade. Então você precisa despertar nesse aluno essa curiosidade pela busca do conhecimento. E aí, independente, por exemplo, de que área você vai buscar, você vai precisar de todas as áreas. Então você precisa ler tudo. Se você gosta de literatura, daqueles textos mais simples, né, crônicas, contos, que são histórias mais curtas e tal, mas você precisa buscar outros conhecimentos para poder, né, ter uma visão geral, completa, né, holística sobre a determinada temática que está sendo dita naquele texto. Quem se propõe a escrever precisa ler de tudo, né, de filosofia, sociologia, arte em geral, música, teatro, religião, enfim, política. Tem que fazer a leitura de tudo, né, para poder entender todo um contexto, porque tudo está interligado. Como diria Edgar Morin, o conhecimento está interligado. Não há saberes estanques, isolados, fragmentados. Todos estão interligados, né? E uma coisa tem a ver com a outra. Eu acho que o grande desafio é exatamente esse: despertar a curiosidade para a busca do conhecimento. E que esse conhecimento ele tem que vir para que a pessoa melhore e cresça como ser humano, né? Não para torná-lo arrogante, né, egoísta, né, insensível. Eu acho que o conhecimento, esse conhecimento humanístico, é fundamental na sociedade, né? E sobretudo nos dias atuais. Nós estamos precisando que a escola, né, em especial, mas a sociedade de uma maneira geral, crie indivíduos humanísticos, com uma formação humanística, né? Porque nós estamos formando, às vezes estamos conduzindo a nossa sociedade para um lado perigoso, que é o lado do individualismo, do egoísmo, né? E eu acho que a gente precisa criar essa sociedade, ou resgatar essa sociedade mais humanística, né? E o livro, quando eu falo livro, não precisa ser necessariamente só impresso, né? Mas todos os suportes de livros, né, em que forma estiver, eles ajudam, eles contribuem nessa formação, né? Porque a gente precisa dessa formação humanística, né? E esse conhecimento que estão nos livros, estão registrados, foram produzidos pela humanidade ao longo de toda a história, né, eles são fundamentais para a nossa formação humana, para que a gente se transforme num ser humano realmente de verdade, né, e não aquele ser humano egoísta, né, prepotente, arrogante, né. E a gente precisa então de uma sociedade mais humanística. E os livros são fundamentais para isso, né? Quando eu falo em livros é porque ele dá todo o conhecimento, né, produzido pela humanidade. Estão sistematizados, né, nesses livros.
Então a leitura é fundamental, a produção textual é fundamental, arrisquem a escrever, né? Não tenham medo de escrever, né? Produzam, porque tem que ter um começo, né? Se você se propõe gosta de ler, então comece a produzir também, vai escrevendo, né? E aí você vai aperfeiçoando o seu processo. Tudo é um aprendizado, tudo é um processo de aprendizado que você vai fazendo, você vai melhorando cada vez mais. Certamente seu primeiro texto não vai ser tão bom quanto vai ser, por exemplo, um que você vai produzir posteriormente, né, já com uma leitura mais sistemática, uma leitura mais consistente, e você vai produzir um texto melhor. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. O meu processo de criação ele é muito lento, né? Eu demoro muito para criar. Quando eu digo demoro, assim, eu sento, escrevo a ideia, mas depois eu vou lá no texto e mexo e remexo e tiro e corto e acrescento, né? É uma luta, é uma luta terrível. Quem escreve sabe, né, que é um processo realmente muito difícil, né? Mas é interessante quando no final a gente vê o texto, poxa, acho que isso aqui, aí no final também a gente recebe às vezes os comentários lá nas redes sociais, né, que eu publico agora nas redes sociais. Isso é um alento para a gente, é um incentivo para a gente continuar produzindo. Então é isso, gente. Eu acho que nós temos que trabalhar nessa perspectiva de despertar curiosidade, nós que somos professores, né, despertar curiosidade para a busca do conhecimento, né? A partir daí ele vai buscar realmente o conhecimento que interessa para ele, aprofundar naquilo que ele mais gosta. Ok? E para encerrar, né, eu gostaria de agradecer já, né, o convite, tá? Fiquei muito feliz, honrado de estar aqui, né, participando. Eu acho que a gente precisa desses espaços. Quem produz, quem escreve, né, precisa desses espaços. É tão raro a gente encontrar esses espaços, né? E de repente vocês com essa iniciativa, né, trazem a gente aqui para a gente conversar sobre isso. Muito difícil de falar em reunião num programa, né, para falar sobre escrita, né, sobre produção textual, né? E a gente está aqui. Então parabéns a toda a equipe aí. Eu vou deixar um livro aqui, eu vou fazer uma doação do meu livro para todo o grupo aí, tá? E muito obrigado pelo convite, né? E a gente está à disposição do grupo no que precisar, ok? Obrigado, professor. O projeto FACE, ele tem esse objetivo, né, que é de mostrar a arte, principalmente no meio da juventude. Então essa troca de experiência ela é super válida, porque a gente vê uma desvalorização imensa da arte no nosso município, né? Então isso vem muito da falta de políticas de incentivo para as artes, né? A gente percebe que os festivais de lenda folclórica, alguns eventos de artes nas escolas foram já tirados do incentivo político, né, do investimento político do município, e nós estamos tentando dar a esse tipo de arte um espaço necessário, uma visualização necessária para que o povo realmente conheça, né? Então, daqui a pouco eu vou encerrar recitando um poema, tá? Eu não esqueci ainda. Então, Robert, seu ponto de vista em relação à escrita, à leitura no meio da juventude. Bom, só tem uma saída, né? É ler, é buscar ler. Como a professora Dione disse, é preciso compreender que é necessário isso. É necessário não para se tornar um escritor, não para se tornar um artista. Isso acaba sendo uma consequência, né? Mas para que a pessoa se torne mais humana, né? Porque ela, estando em contato com os pensamentos, com os sentimentos humanos, ela acaba, né? Nós esperamos isso, né? Nós acreditamos nisso, que a pessoa se torne mais humana, né? E sempre que, por exemplo, você tem um regime totalitário numa determinada sociedade, esses regimes eles vão logo em quê? Eles vão logo nos livros, na arte. Isso é muito atacado, porque isso faz com que as pessoas pensem, né? Com que as pessoas questionem as coisas, com que elas não se acomodem, né? E tem um livro muito bonito que é o Fahrenheit, né? Onde tem uma sociedade, existe uma sociedade onde ler é proibido. E as pessoas que têm biblioteca em casa, elas são criminosas, elas vão presas, os livros são queimados, né? Uma coisa interessante que tem no filme, uma das coisas é que os bombeiros, ao invés de apagar o incêndio, eles têm a função de queimar os livros, né? E isso mostra como uma sociedade totalitária ela funciona, né? Atacando a cultura, atacando o pensamento, atacando a liberdade. Então o livro ele é importante não só para você
passar o tempo, mas para você se formar como um indivíduo pensador, né? Aqui, por exemplo, olha, nós temos o Riva, que eu estou tendo o prazer de conhecer assim, a produção dele, já conhecer da universidade. Temos o professor Valdir, a professora Dione, e são mestres, né? São pessoas que estão, sabe, que têm o papel de passar conhecimento, de ajudar na formação do indivíduo, cara, né? Isso só é possível por conta da liberdade, né? Por conta da democracia, né? Então, eu acho que o livro, a leitura, ela é necessária e ela é urgente. Então a única forma que você tem de adentrar é buscar mesmo entender, como a professora disse, entender que isso é importante, é necessário. É um processo interno, você precisa entender isso, né? Então esse é o momento, né? E quero agradecer também a oportunidade e pelo prazer, né, que tu está proporcionando a todos nós. Estar aqui conversando sobre leitura, sobre escrita, né? Tá perto de pessoas assim que são grande referência, né? Na nossa cultura, não só na cultura, mas referência como pessoas, sabe, como seres humanos, que são os mestres, professor Valdir, professora Dione, né? Que tem uma atuação há muitos anos, né? Na área da educação. E como eu disse no início, são nossos mestres, né? E é isso, muito obrigado. Muito bem, Riva. Quando foi lançado a divulgação desse programa, né, aí eu vi as pessoas que participariam, eu falei, cara, passou um filme muito grande na minha cabeça. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu estava ministrando uma oficina de produção textual na universidade, produção textual acadêmica, e o Robert era um dos que estavam assistindo a oficina, participando. E aí é uma honra muito grande para mim saber que ele escreve, que ele tem poemas incríveis, e que é um ser humano admirável hoje em dia. A professora Dione e o professor Valdir, particularmente o professor Valdir, eu não conhecia. E aí depois que eu vi a divulgação, né, eu fui pesquisar nas redes sociais, mandei seleção de amizade, e aí li a crônica do Urubu. Nossa, fiquei realmente apaixonado. É muito apaixonante, viciante de verdade. A professora Dione é mãe de um amigo meu, e aí quando foi lançado o livro dela, Porto Narrativas, o Renato me apresentou o livro e eu não concluí a leitura dele ainda, mas particularmente não tem nem o que falar. É algo muito interessante, profundo e necessário. Não só para estudante, mas para todo mundo, para o povo brevense e para aqueles que desejam conhecer a cultura, né, da cidade. E em relação à escrita e à leitura, eu penso que uma forma de incentivar, de fazer com que as pessoas leiam mais, escrevam mais, é trazer isso lá de baixo. Os pais incentivem os filhos à leitura, que os professores peçam em sala de aula a produção textual, pode ser um texto pequeno, pode ser uma crônica, uma redação, qualquer coisa que envolva a escrita para que as pessoas tenham essa prática e aprendam e desenvolvam esse lado escritor. E também em relação à leitura, eu penso que é muito importante incentivar a leitura em todos os âmbitos, seja quadrinhos, seja revistas, seja romance, qualquer leitura é válida, o importante é ler. Eu acho que a gente começa assim, começa com aquilo que a gente considera fácil, até ler um livro mais complexo, como o da professora Dione, como o do professor Valdir, que eu acho que a gente começa de baixo para crescer, para se engrandecer socialmente, intimamente, enfim. Agradeço a oportunidade também, eu faço parte do projeto, mas para mim é importante estar no meio de gente tão incrível, tão inspiradora. E é isso, acompanhe o projeto, acompanhe o programa. Você que deseja conhecer um pouco mais da cultura brevense, de todas as artes culturais, não só a escrita, mas a música, a dança, o teatro, enfim, nos acompanhe, nos dê esse voto de confiança, porque esse aqui é só o primeiro passo. A gente tem planos muito grandes para o projeto, para o programa, mas a gente está esperando passar esse momento muito crítico, muito chato, que é a pandemia, e depois a gente vai engrandecer. A intenção é valorizar a cultura, resgatar a cultura brevense e mostrar que nossa cidade, nossa terra tem artistas muito incríveis, sensacionais, que só precisam de visibilidade. Obrigado e é isso. Eu também gostaria de agradecer o convite, né? Acho assim, essas iniciativas elas são muito necessárias. Eu venho de uma realidade de entendo muito bem essa desvalorização da cultura, tá? Eu
É uma luta que eu travei na minha vida toda, desde quando eu comecei a escrever. A minha escrita é para isso. Se você for ver todo o meu material, quem já leu, né, em busca dessa identidade, em busca de mostrar essa identidade brevense. Quem somos nós? Quem são os brevenses? Lendo os livros, as minhas produções, você vai no fim dizer, olha, verdade, eu sou isso, eu me identifico, né? Então você entende a sua trajetória, tá? E é muito importante você se entender como brevense, porque a partir do momento que você se entende como brevense, você consegue também entender que você faz parte de um processo maior, que é global, tá? Você desperta a sua consciência de cidadão do mundo, entende? Então, esse espaço aqui para as pessoas falarem sobre as suas produções, elas também são formas de se identificar como brevense. Em qualquer momento que vocês forem fazer o programa de vocês, vai ter um pintor que ele vai falar da nossa identidade. Ele vai falar da nossa realidade, né? Vai ter um cantor que vai cantar a nossa realidade, né? E nós que escrevemos a nossa realidade, entendeu? Então, é muito importante a iniciativa, eu parabenizo, torço muito para que evolua, né? Para que um dia eu olha, gente, eu fiz parte lá dos primeiros programas e os meninos cresceram muito, olha aí como é que eles estão bem, entendeu? Então, agradeço muito a oportunidade, tá? De estar aqui com esses meus colegas. Robert, que foi meu aluno, né, Robert? Eu fico feliz por ele, porque ele escreve. Tá? O Niva, que eu estou conhecendo. O professor Valdir, que é parceiro de longa data, de conversas, né? De debates. Tá? Então, fico muito feliz de estar aqui nesse momento. Nós que agradecemos a presença de vocês, né? É uma honra ter pessoas tão renomadas na escrita aqui conosco, né? Então, a gente do Projeto Face, nós agradecemos imensamente a presença de todos vocês e nós vamos caminhar juntos, né? A professora Johnny estava falando que ela gosta muito de ler a pintura, né, de ler a fotografia, e a senhora vai gostar também do próximo programa, que é sobre artes plásticas, né? Vamos trazer aqui alguns artistas plásticos do nosso município que você não pode perder, né? E para finalizar, eu vou fazer o recital do meu poema, né? É um poema que eu particularmente eu gosto bastante dele, porque tem toda uma história ali de sofrimento, uma história de algo pessoal, né? Esse poema ele surgiu em 2018, né? Há 10 anos atrás eu tinha perdido um irmão, né, que ele faleceu, infelizmente ele suicidou-se. Então, depois de muito tempo eu resolvi escrever esse poema, né, que ele diz assim: vida morta, vida que me empurra no abismo da sombra, presa do mal que viaja sem volta, espada do mundo que me tira a voz, homem inocente que beija a morte sem conquistar seu ideal, rei que julga o pecado, o líquido sangrento que faz destino água correr na veia do medo. O culpado corre e tu o abrigas. O inocente vento grita no escuro sem fim. O arco-íris sombrio clama por justiça, mas tu o afogas no lixo. Come o fruto pobre e nem percebe. Sugas o poder usando o oprimido, mas é cego quando não oprime a injustiça de tua coroa. O animal deu a vida morta que alimenta o mendigo na escuridão da luz que não se apaga, já que a pobreza se perde no infinito do mundo criança. A morte apaga a guerra que cozinha no frio, e a estrela que passa no horizonte sombrio é a face do mendigo bicho. Né? Então, esse foi um poema também que tem em si uma certa crítica social também, né? Então, eu me emociono, sabe? É um poema que ele é extremamente importante para minha história, para minha trajetória como escritor também, né? Que eu gosto muito de escrever comédia, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto muito de escrever. Os meus teatros são voltados para a comédia e esse poema ele me marcou bastante. E desde já, né, novamente eu quero agradecer ao Robert, a professora Johnny Leão, ao Riva Souza, ao professor Valdir, tá? Não esqueçam de seguir nas redes sociais, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo e nós nos vemos no próximo sobre artes plásticas. Valeu!